À medida em que novos dados da PF sobre o esquema das joias tornam-se público, a possível denúncia contra Bolsonaro é o novo elefante branco na sala de cristais. Todos já sabem o que vem pela frente, inclusive seus aliados, mas o ex-presidente está em negação. Confira os últimos detalhes divulgados sobre as provas contra Bolsonaro no caso das joias e qual vem sendo sua estratégia para tentar desviar o foco. E mais, cúpula da Receita Federal foi aliciada pelo ex-presidente para a liberação de itens retidos no aeroporto. Veja também a troca de mensagens de Bolsonaro com Mauro Cid e o Assef, que não deixam dúvidas acerca da sua participação na venda e na revenda dos kits de luxo e do relógio Rolex. Antes, inscreva-se na Mídia Ninja e ajude o canal do YouTube a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores. Vamos às notícias. Diante de crescente pressão do caso das joias, Jair Bolsonaro ignora a realidade e evita tocar no assunto. Foca suas críticas ao governo Lula e tenta mobilizar o núcleo duro dos seus apoiadores. Nesta quarta-feira, o ex-presidente veio a público nas redes citar supostos retrocessos do atual governo no que tange à reforma tributária, bem como aumento de impostos e da conta de luz. Paralelamente aos comentários, veio à tona novas revelações de que o ex-presidente acionou a cúpula da Receita Federal para liberar joias retidas no aeroporto. Já na segunda-feira, no mesmo dia em que o STF retirou o sigilo sobre relatório da PF sobre o esquema, ele citou um erro de estimativa da investigação sobre os milhões que teriam sido desviados, na tentativa de enfraquecer as provas que o incriminam por peculato. Aliados de Jair Bolsonaro já esperam que a Procuradoria-Geral da República apresente denúncia contra o ex-presidente, colocando o Supremo Tribunal Federal em uma situação delicada ante o caso das joias sauditas. A informação foi divulgada pela jornalista Malu Gaspar. Os aliados acreditam que a PGR deverá formalizar a denúncia em breve, pressionando o STF a decidir sobre a abertura de um processo. Se enviada, a denúncia forçará o Supremo a lidar com um julgamento politizado e complexo, o que o deixaria em uma espécie de encruzilhada. Isto porque o desenlace judicial do esquema das joias será acompanhado de perto por apoiadores e críticos do ex-presidente, aumentando a tensão política conforme se aproximarão as eleições presidenciais. O governo Bolsonaro mobilizou 15 servidores em uma operação desesperada para liberar as joias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A informação consta no relatório da PF e foi divulgada nesta quarta-feira pela Folha de São Paulo. Segundo apontaram as investigações, durante 2 semanas houve um esforço coletivo por parte de aliados do ex-presidente Bolsonaro com fim de pressionar autoridades e recuperar os itens. A organização tentou mobilizar 7 autoridades da Receita Federal, 4 ajudantes de ordens da presidência, 3 integrantes do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência e um funcionário da Secretaria-Geral da Presidência. Reveladas em relatório da Polícia Federal, mensagens trocadas entre Jair Bolsonaro e seu ex-advogado, Frederic Wassef, indicam que o ex-presidente acompanhou de perto a recompra de um relógio Rolex após vir a público os primeiros indícios do esquema. As conversas mostram Bolsonaro pedindo a Wassef para comprar o item de luxo, que já havia sido vendido nos Estados Unidos. A recompra foi parte de uma tentativa de evitar a apreensão do relógio no Brasil. Essas mensagens fazem parte do inquérito que investiga o desvio de joias e outros bens valiosos recebidos pelo ex-presidente durante seu mandato. Na mensagem trocada com Mauro Cid sobre a venda de joias, o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu usando a saudação militar selva, que tem origem na expressão usada por paraquedistas e militares do Exército Brasileiro. O jargão significa união e lealdade, como símbolo de camaradagem, e o que evidenciaria que o ex-presidente esteve em conformidade com a venda das joias nos leilões que Cid elencou nos links enviados pela mensagem. A troca de mensagens, que constam no relatório da PF, mostram Mauro Cid enviando o link do leilão onde o kit ouro branco, recebido por Bolsonaro em viagens oficiais, foi vendido nos Estados Unidos. A Polícia Federal rebateu,
no relatório de indiciamento, todas as alegações da defesa de Jair Bolsonaro contra as acusações sobre o esquema das joias sauditas. Em uma delas, Bolsonaro alega que as joias recebidas por estadistas árabes eram presentes pessoais. Entretanto, a PF argumenta que, por serem itens concedidos em viagens oficiais, deveriam ter sido incorporados ao patrimônio público e devidamente registrados. Como revelou a PF, as joias não foram declaradas à Receita Federal, o que também contraria a justificativa do ex-presidente de que não haveria obrigação de registro. Jair Bolsonaro também mente ao afirmar que usava as joias pessoalmente, pois a PF descobriu que os itens foram desviados e vendidos. Por essa suspeita, Jair Bolsonaro e mais 10 pessoas foram indiciadas pelo crime de peculato. Por fim, fique com o corte da deputada Jandira Fegali nesta quarta-feira, na Câmara, onde expõe de maneira didática o buraco onde o ex-presidente e sua trupe se enfiaram após o escândalo das joias. Segundo ela, não há defesas possíveis para o caso. Confira! Senhor presidente, colegas, eu vim aqui para fazer mais uma vez um destaque importante para a conjuntura brasileira, que é esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela apropriação, desvio e venda ilegal de patrimônio público, patrimônio do Estado brasileiro. As tais joias e artigos de luxo que ele recebeu enquanto presidente da República, ele simplesmente desviou para os Estados Unidos, se apropriou da venda em espécie, dinheiro em espécie, para que não fosse identificado a origem, o valor e para onde foi. Todos os argumentos utilizados até agora por ele são absolutamente contraditórios e mentirosos. E isso está descrito nas mensagens de WhatsApp entre ele e o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, entre ele e seu advogado, Fábio Van Garten, entre ele e a sua trupe. Aliás, não sei quem lembra aqui daquela foto em que o general, pai do Mauro Cid, aparece no objeto em que ele tenta fotografar, que era aquela árvore que ele ganhou de uma outra nação a quem ele visitou. Nesse momento, o que fica claro para nós é que o senhor Jair Bolsonaro era chefe de uma organização criminosa, e é por isso um dos indiciamentos é a associação criminosa, e ele fez uma corrupção brutal com desvio de 6 milhões em mãos para outro país, para vender ilegalmente patrimônio público. Isso é um dos dados, é uma das coisas significativas da atuação do ex-presidente, porque também tem o indiciamento sobre a falsificação do cartão de vacina, também há na CPI do Senado a indicação de indiciamento por corrupção na compra de vacina, como há 24 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Esse indiciamento o levará a se tornar réu no Supremo Tribunal Federal e, obviamente, o temor dele e dos seus comparsas é, de fato, a prisão, que eu não tenho dúvida de que é o lugar para onde o senhor Jair Bolsonaro deve ir. E não adianta aqui buscar defesas, porque não há defesa para essas atitudes em relação ao ex-governo. Um governo que tentou se bancar como um governo da honestidade, um governo que cometeu diversos crimes, e o senhor Jair Bolsonaro, em particular, era o comandante dessa organização criminosa a partir do Palácio do Planalto.